Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que muito bem. Eu me chamo Pastor Diego Gomes e é uma alegria estarmos juntos para recapitularmos, discutirmos, conversarmos um pouquinho sobre o tema da lição 1, Vivendo em uma sociedade que não para. Esse é um tema muito relevante porque nós vivemos hoje numa sociedade complexa, numa sociedade agitada, numa sociedade onde nós temos algumas características e uma delas é a falta de tempo. A falta de tempo, às vezes a gente acorda de manhã e ao dormir a gente percebe que não deu conta ainda dos afazeres do dia a dia. Mas a Bíblia, ela traz uma proposta para a gente. Deus, ao criar o mundo, o planeta Terra, Ele trouxe uma proposta. E é sobre isso, sobre essa proposta de descanso, que nós vamos dialogar um pouquinho nesse momento. O verso para memorizar diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Está no livro de Salmos, capítulo 84 e o verso 2. Deus, ele sabia disso. Foi tão interessante que no último dia, depois que ele concluiu toda a sua criação, terminando com Adão e Eva, ele criou um marco. E esse marco, ele é narrado no livro de Gênesis, capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. E lá ele fala da proposta desse dia. Esse é um dia especial, não o Criador e a Trindade não pensou nele, mas pensou no ser humano. E é por isso que o sábado ele foi criado por causa do homem. Então o sábado é um marco na criação. Nós precisamos de um dia especial para descansar, para nos conectarmos ao Criador. Ele abençoou, colocou a bênção sobre esse dia, ele santificou. E a palavra santo na Bíblia quer dizer separado, ou seja, de todos os dias da semana, ele separou esse dia especial. Mas também nós encontramos outro verbo. Ele descansou para que nós pudéssemos fazer o mesmo. O descanso ele é importante e nós precisamos encontrar tempo para esse descanso. Quer ver uma coisa? No Antigo Testamento, nós encontramos um texto muito especial que ilustra isso que a gente está dizendo. Nós encontramos o seguinte, no capítulo 45 de Jeremias, fala que ele estava muito angustiado, Baruque, ele estava vivendo um momento de intensa angústia. Olha o que diz aqui, vamos acompanhar na palavra. Jeremias 45 diz assim: Ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, verso 3. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Mas a palavra de Deus, através do seu servo Jeremias para Baruque, foi a seguinte, observe. Você está buscando grandes coisas para si mesmo? Não faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Fique tranquilo, vai acontecer refrigério. Sabe, nós encontramos no Antigo Testamento algumas palavras para o descanso. O descanso do sétimo dia, por exemplo, é descrito o verbo shabá, ou seja, é parar de trabalhar, é descansar, é interromper as atividades para que você se dedique a algo mais especial. Mas também nós encontramos outro verbo. O verbo aqui é o seguinte, nuak. Nuak quer dizer o seguinte, ele é traduzido como repousar. Nós encontramos no capítulo 2 de 2 Reis que o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Outra forma interessante do verbo é shakat, que quer dizer o seguinte, ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Ou seja, nós temos vários verbos que indicam a necessidade da gente parar um pouco. Nós temos vários verbos que indicam a necessidade da gente interromper algumas atividades para que nós possamos descansar, para que nós possamos encontrar alívio para a nossa alma e também louvar a Deus
e celebrar um dia especial que ele instituiu. No Antigo Testamento, alguns outros verbos no grego, eles se repetem. Quer ver? Anapauô, por exemplo, quer dizer o seguinte: descansar, relaxar, revigorar-se. Ela é usada na famosa declaração de Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, nós temos um outro relato ainda no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, quando Deus mandou que os seus discípulos saíssem de uma jornada para uma jornada missionária. E eles foram de 2 em 2. Ao voltarem, eles queriam ficar aos pés do Mestre, porque devia ser muito bom usufruir da presença física, inclusive, de Jesus. Eles aprendiam do Mestre, olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, ele fala uma coisa. Ele diz assim: vocês precisam descansar. Cristo interrompeu tudo, olha o que diz aqui, convocando-os primeiramente a descansar. E Marcos inclui uma nota explicativa, isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. E para concluir esse momento especial, eu quero te dizer que o mais alto grau da religiosidade no período e na opinião dos rabinos, sabe qual era? É quando a religião consistia em contínua e agitada atividade. Eles dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção pessoal. Interessante que eles trabalhavam muito para Deus, mas não tinham tempo para Deus. Sabe de uma coisa? Jesus, quando ele veio aqui, ele nos ensinou grandes ensinamentos. Você sabe disso. Nos ensinou grandes coisas. Mas tem algo assim que é extremamente importante a gente pensar. Jesus ensinou que tem um momento de parar. Tem um momento de cuidar da saúde. Tem um momento de guardar um dia especial, de celebrar nesse dia, de nos integrarmos aos irmãos e a Ele nesse dia especial. Mas também nós precisamos de repouso. Nós precisamos de tempo com Deus. Nós precisamos, numa sociedade que é agitada 24 horas por suas mais diversas atividades, depender de Deus. Parar para orar, para escutar dele aquilo que a gente precisa para a gente continuar a nossa jornada aqui na Terra. E eu tenho certeza que a nossa vida, a nossa alma vai ser revigorada no Senhor. Que Deus te abençoe e que nós possamos, apesar da correria e do estresse desse dia a dia, parar momentos e dedicar tempo para comunhão, para cuidar da saúde e também um tempo que foi instituído como marco, o memorial da criação, que é o sábado, o dia santo do Senhor, para celebrarmos a criação, para celebrarmos a vida e para celebrarmos a salvação. Deus te abençoe, um forte abraço.